Oi pessoal, tudo bem? Esse daqui é o 2AM Performance, ou também pode ser chamado de C300. Essa é a configuração mais básica da 2AM da categoria de notebooks no momento. Recapitulando pessoal, a 2AM tem três linhas de notebook. A Extreme, que tem a GTX 1060, a Challenger, que tem a GTX 1050 e essa daqui, a Performance, tem a MX 150. O barebone aqui também é da Clevo, assim como o Challenger. Alguns aspectos, claro, vão ser bem parecidos, já que eles são fabricados pela mesma empresa, mas esse notebook aqui tem um diferencial bem interessante que a maioria dos notebooks não tem. Já já a gente fala mais sobre ele. A construção não é o ponto forte aqui, mas levando em consideração o preço, até que é aceitável, já que a maioria dos concorrentes dele no mercado brasileiro, a categoria gamer, geralmente não tem uma construção boa. Normalmente todos eles têm uma construção em plástico. O que vale ressaltar aqui é que ele não é um notebook fino. Por que ele não é fino? Porque aqui dentro a gente tem um processador de desktop, então ele precisa ter uma refrigeração diferenciada. O teclado é padrão brasileiro com iluminação vermelha. Pelo que eu percebi aqui, ele usa exatamente o mesmo teclado do Challenger. Já o touchpad é fixo e tem botões dedicados. Tanto o teclado como o touchpad não são assim espetaculares, tá? Mas com o tempo eu acredito que dá para se acostumar. A tela dele, infelizmente, é TN. Eles optaram por um painel de baixo custo aqui, tá? É uma pena porque ele seria uma opção interessante para o usuário profissional se tivesse uma tela IPS de boa qualidade. Até porque aqui a gente tem um processador de desktop, então aí dá aquela potência a mais para o usuário profissional. Lá fora ele tem a opção de ser comprado com painel IPS. O som dele é bem equivalente a outros notebooks na faixa de preço dele. Ele chega a ficar por R$ 2.500 em promoções, então levando isso em consideração eu acho que é até aceitável. A minha dica é que se você não estiver gostando muito do som dele, dê uma mexida no software da Sound Blaster que vem junto com ele, que melhora um pouquinho a experiência. Ok, vamos às boas notícias. Mesmo com a temperatura ambiente de 30 graus, tanto o chip gráfico como o processador aqui não passaram de 70 graus jogando. É um resultado muito bom e ele ainda teve um nível de ruído aceitável. Opcionalmente, você também pode mudar a velocidade das ventoinhas dele se a temperatura mesmo assim não estiver te agradando. A GeForce MX 150 que vem aqui consegue segurar alguns jogos mais leves na resolução Full HD, tá? Mas lembrem que esse aqui é um chip gráfico de entrada, então eu não recomendaria para os usuários mais exigentes. Aqui você vai sofrer um pouco para jogar títulos mais pesados, como o PUBG, por exemplo. A grande armadilha desse notebook, pelo menos para o usuário mais leigo, é que a 2AM está vendendo algumas configurações só com 4 GB de RAM. Se você for comprar esse notebook, não compre a versão dele com 4 GB. Compre a versão dele com 8 GB de RAM, tá? A não ser que você já tenha uma memória RAM sobrando aí em sua casa, ou você esteja comprando esse notebook para fazer upgrades. Como eu comprei a versão dele com 4 GB, eu tive que trocar logo no início dos meus testes o pente de 4 GB por um de 8 GB para conseguir terminar essa análise. Seria legal também se eles vendessem esse notebook com mais opções de processador. Lá fora ele é vendido até com o i7 8700 e aí seria excelente para o usuário profissional. Claro, se eles também colocassem uma tela melhor aqui, porque um painel TN não vai agradar muita gente. A melhor parte desse notebook é o processador. O i3 8100 dele, apesar de ser um i3, teve um desempenho melhor que os notebooks que passaram aqui no canal, com os processadores i5 8250U e i7 8550U. Mas lembrem que esses processadores com final U podem variar bastante o desempenho de um notebook para o outro, a depender da refrigeração da máquina. Mas infelizmente esse i3 não chega a ganhar de processadores mais fortes da série H, como por exemplo o i7 7700HQ, 8300H e claro o i7 8750H. Se o i3 8100 for pouco para você e você não se importar em perder a garantia e arriscar um pouco, em teoria dá para colocar até um i7 8700 aqui dentro. Eu digo em teoria porque esse notebook é vendido lá fora com o i7 8700. Mas sinceramente galera, eu acho que na prática ele não consegue usar toda a potência de um i7 8700. Afinal você tem um notebook aqui, e não um desktop. Então ele pode ter aí alguma limitação, tanto pela fonte como pela temperatura, Então eu acho que na prática ele rodaria um 8700 com velocidade reduzida. Mas sinceramente eu acho que um i5 8400 vai estar de bom tamanho para ele. Por dentro dá para a gente perceber que ele tem um socket igual a de um desktop. Também dá para perceber que a pessoa responsável
por aplicar a pasta térmica aqui, se empolgou um pouco. A gente também tem aqui a opção de adicionar um SSD M2, mas ele só aceita SSD M2 no padrão SATA. Ele também tem 2 slots de RAM, mas lembrem que a memória que está aqui fui eu que coloquei nele, tá? Eu não coloquei 2 pentes de RAM porque eu quis deixar a análise mais fiel às configurações que tem no site deles. A conectividade dele é bem dentro do padrão. Infelizmente, ele só tem uma porta USB 3, as outras são USB 2 e por algum motivo eles ressuscitaram aqui a porta VGA. A duração da bateria dele ficou entre 3 e 4 horas no uso leve, tá? Eu até achei ok a duração, levando em consideração a capacidade da bateria dele e que aqui a gente tem um processador de desktop e não um de notebook. Então pessoal, no final das contas, esse notebook me agradou mais do que o Challenger. Apesar deles serem parecidos em vários aspectos, já que ambos são fabricados pela Clevo, esse notebook leva vantagem na categoria no desempenho do processador. Então, quando ele está em promoção ali na casa dos R$ 2.500, ele vai ser uma opção melhor em relação ao IdeaPad 330, Samsung X50, Acer A515, enfim, notebooks com chip gráfico MX. Claro, desde que você não se importe em ter uma máquina mais parruda. Se você está procurando um notebook com uma boa refrigeração, um poder de processamento um pouco acima da série U de processadores, um MX 150 para quebrar o galho nos jogos, esse notebook é uma opção interessante sim, tá? Só não espere uma máquina premium ou nada do tipo. Aqui é um notebook custo-benefício, só que ele traz algo diferente, algo que os aventureiros aí de plantão, que não se importam em perder a garantia, vão poder arriscar e aí quem sabe ter um notebook com um processador bem potente, equivalente a um workstation móvel, tá? Por esse vídeo é isso, um abraço.